Fala galera, ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho do homem aqui, ó. Pepe Guardiola, vamos falar talvez do maior treinador que eu já tenha visto. Talvez o maior. Bom, minha opinião, né? Mas antes da gente fazer o nosso monólogo do Guardiola, eu peço que você, por favor, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal. Você que já é inscrito, você que não é inscrito, faz tudo isso. Só se inscreve primeiro e ativa o sininho das notificações, beleza? Vamos que vamos para a meta de 400 inscritos e vamos falar um pouquinho de Pepe. Porque hoje no Etihad Stadium, na Premier League, nós tivemos um Manchester City e Liverpool. E o City meteu um 3-0, um jogo inapelável. E esse jogo, ele explica muito o que é o Guardiola. Não do resultado em si, mas da maneira como o resultado foi construído. Nós tivemos um City que se utilizou de métricas e modelos para quebrar aquele famoso antijogo, aquele soro antiofídico que é utilizado para derrubar as ações do City ou o modo como o Guardiola joga. Todo mundo sabe que os times do Guardiola jogam de um determinado jeito. Isso não é uma invenção, não é a roda para ninguém. Depois que o Guardiola utilizou, criou e protagonizou o seu estilo de jogo como treinador, todo mundo ou tenta fazer igual ou tenta criar um antijogo para ele. Esse é o tamanho da influência do Guardiola como treinador no esporte, tá? Porém, hoje o Liverpool tentou utilizar esse antijogo, né? Porque o City costumava ficar muito com a bola no pé, entrar, virar jogo, centralizar jogo, entrar tabelando para gerar oportunidades para o Haaland. No lance do primeiro gol do jogo de hoje, nós tivemos um cruzamento, né, do Matheus Nunes para uma cabeçada do Haaland. Ou seja, não é um tipo de jogada, um tipo de jogo que o time do Guardiola é palatável a ter. O lance do segundo gol, nós temos outro tipo de jogo, que é o tipo de jogo que o Guardiola já gosta, que é um jogo onde você abre as laterais, você centraliza o jogo, quem chega batendo de frente. Foi o que aconteceu, chute do Niko Kovac, gol do City, 2-0. O terceiro também é outra métrica do Guardiola, que é aquele jogo incisivo, que o jogador vai para cima. Por exemplo, a gente teve o Raheem Sterling, que foi um dos grandes jogadores na mão do Guardiola. Hoje o Sterling está perdido por aí, né? Não consegue desempenhar o que outrora já desempenhou. Mas na mão do Guardiola, ele costumava fazer muito bem isso. E isso hoje está na figura do Jeremy Doku. Lá ele mesmo. Do Jeremy Doku. O Doku fez uma partidaça, puxou para a direita, puxou para a esquerda, puxou para a direita de novo, fintou, acabou com o sono da defesa do Liverpool e guardou o terceiro gol numa pancada de média distância. Então você tem variadas transições, vários tipos de jogo que resultaram em gols, em finalizações totais do City. Mas não é sobre o jogo, e sim sobre o comandante que a gente está aqui para falar. Esse Guardiola, ele, na minha concepção, ele é o maior que eu vi justamente por ser tão camaleônico. Ele tem um tipo de jogo, ele consegue se moldar ao lugar onde ele vai. Quando o Guardiola sobe, né, na carreira, quando ele passa a ser treinador, ele começa no Barcelona B. Do Barcelona B ele tem lá seus jogos e aí ele vai para o Barcelona em meados de 2007, 2008 ali. Que é quando tem a saída do Ronaldinho, tem a saída do Deco, né? O Eto'o ficou o primeiro ano dele lá. Então 2008 e 2009 a gente tem a ascensão ali do Messi, Xavi, Iniesta, todo o time mais forte do Barcelona. Ele faz um estilo de jogo, ele cria em meados de 2009, 10/11, que é o tempo que ele fica no Barcelona. Ele cria um modelo, uma sistemática de jogo de bola no pé com uma transição muito rápida. O Barcelona era um time que ficava muito tempo com a bola no pé e não errava passe, transicionava rápido e a bola não saía. Do zagueiro até o atacante era pé em pé, pé em pé, pé em pé. Era uma coisa linda de se ver. E imparável. Na figura do Messi, era imparável. Depois que ele faz o que ele faz e depois do que ele sofre também, o Barcelona do Guardiola sofreu um pouquinho para alguns adversários, ele vai pro Bayern de Munique. E lá no Bayern de Munique ele já começa a ter o grande sofrimento dele, que o sofrimento dele é com a escola alemã, na figura de quem? Do Jürgen Klopp. O Klopp é um cara que sempre deu trabalho, que sempre conseguiu assim extrair o máximo do Guardiola. E o Guardiola quantas e quantas vezes já não falou do Klopp.
Então, se a gente é acostumado a ver Messi, Cristiano, a figura do Messi e Cristiano dessa geração, por exemplo, tá, de 2010 pra cá, que a gente pode falar, tá na figura, na imagem de Klopp e Guardiola. O Guardiola sempre ganhava e o Klopp, mesmo que seja um pouco abaixo do Guardiola, é um cara que sempre chegava a igualar, chegava a extrair o máximo, cada gota de suor que o Guardiola pudesse retirar ali, porque o Klopp conseguia chegar a níveis estratosféricos também. Era bonito de se ver. Era bonito de se ver. E aí, sai do Bayern de Munique, entra o City. Desses 1000 jogos que o Guardiola tem na carreira, 550 são pelo comando do Manchester City. E o City do Guardiola, ele teve aquele momento do tic-tac, do incomum, de um tipo de jogo só. Ele começa variando, tem um momento de variação, tem horas que ele joga com 2 zagueiros, tem hora que ele joga com 3 zagueiros. Tem um momento da temporada que o City ganha a Liga dos Campeões. O volante dele não era o Rodri era o segundo homem que liberava todo. O volante dele era o Joe Stones, que era um zagueiro. Então ele utilizava seus 3 zagueiros, soltava mais um zagueiro lá na frente. Quem é que ia imaginar um treinador fazer isso? Soltava mais um zagueiro na frente, soltava o Rodri e liberava todo o resto do time. E aí quando ele era bem atacado, o time vinha, fechava. Era um time muito... que era pouco, não era muito posicional o time do City. Cada um era um jogador de determinada posição, mas que não guardava a sua posição. Você viu o Rodri, às vezes, chegando no comando de ataque. O Rodri era volante. Você via muitas vezes os atacantes fechando para defender um pouco na linha baixa do meio de campo. Você via o cara mais centralizado desse City do Guardiola é o Haaland. E agora, no jogo de hoje e na última temporada, barra essa temporada, por exemplo, você vê o time do City com uma mudança de conceito de futebol. Você vê o time do City num futebol mais estático, menos fluido. E é um time que mesmo no futebol mais estático, como o Guardiola tem trabalhado nessa última temporada, ele tem funcionado muito bem. O Guardiola, ele é um cara que ele dispensa comentários, ele dispensa apresentações, é um dos maiores campeões da história. Tá? Eu vou deixar aqui o Guardiola, ele tem 1000 jogos como profissional. São 716 vitórias, 156 empates, 128 derrotas. Ele tem 76,8% de aproveitamento. São 2.445 gols feitos, 813 gols sofridos. 40 títulos. O cara só tem menos títulos do que o Sir Alex Ferguson, que tem 49. Só que o Sir Alex Ferguson foi até os seus 70 anos. O Guardiola é um cara novo ainda. Falta muito tempo pro Guardiola ainda. Ainda falta muito tempo. Eu creio e imagino que ele consiga atingir até ultrapassar essa marca. Quanto tempo isso vai demorar? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu vejo o Guardiola passando dessa marca tranquilamente. Quanto aos números, assustador. Literalmente assustador. Tem técnico que em campeonato de 38 rodadas, ele não consegue 70% de aproveitamento. O Guardiola tem isso na carreira. O Guardiola tem isso na carreira. Ah, Fernando, mas ele tá pegando o Wolves, ele tá pegando o time do Girona. Tá, beleza. Do mesmo jeito, o Sir Alex Ferguson pegou o Wolves, o Klopp pegou o Girona, o Mourinho pegou o Mallorca, né? O Zidane pegou o Albacete. Dá uma olhada no aproveitamento de cada um deles. E não só o aproveitamento, mas principalmente um conceito que é gigantesco, que é a revolução tática no jogo. O Guardiola, ele muda a fórmula como o jogo é pensado em meados de 2011 no Barcelona. O Barcelona, ele criou uma revolução dentro do esporte em meados de 2011. Ele criou o modelo de jogo do Barcelona, o tic-tac, o jogo pé em pé. Todo mundo, aquele tipo de jogo tão influente, era tão influente que quando você não tentava copiá-lo, você tentava criar uma espécie de antídoto, de antijogo para parar aquilo. Esse é o tamanho do nosso treinador Guardiola. Esse é o tamanho do Guardiola, cara. É um treinador que não bastasse o número de taças que ele tem, não bastasse o aproveitamento que ele tem, não bastasse os trabalhos que ele já fez, o cara conseguiu revolucionar o esporte que a gente tanto ama. Eu não sei quanto tempo vai demorar para ele chegar nas 49 taças do Sir Alex Ferguson, não sei mesmo. Mas eu creio que ele vai passar esse número sim. Eu creio. Talvez eu não veja também o Guardiola tanto tempo como o Alex Ferguson ficou
à frente dos gramados. Eu vejo ele parando muito mais cedo. Mas é bom a gente ter o Guardiola trabalhando e mostrando um pouco das suas ideias, dos seus ideais de jogo. E mostrando que o ideal de jogo, ele muda. Porque o Guardiola que eu conheci na Espanha foi totalmente diferente do Guardiola que eu vi na Alemanha. E é muito mais diferente do Guardiola que eu vejo na Inglaterra. O Guardiola, ele é a personificação do quanto você consegue mudar e do quanto o jogo consegue mudar. O Guardiola mudou o modo como ele enxerga o jogo e principalmente o modo como as suas equipes trabalham o jogo mediante essas últimas décadas, de 2008, 2009 para cá. A gente está falando de quase 2 décadas. A questão é que, se você pega o time do Barcelona de 2011 e compara com o Manchester City de hoje, você vai dizer assim, cara, são 2 times completamente diferentes. Mas são 2 times com a pecha do cara mais vencedor. O Manchester City de hoje, queira ou não, aceitem ou não, é um grande time. É um time forte, é um time talhado. E ele não precisa ter as melhores peças, como alguns dizem na mídia. Ah, com as melhores peças, com Xavi, com Iniesta. Com Xavi, com Iniesta, quem começou com eles foi o Frank Rijkaard, lá em 2005/2006. Tanto Xavi quanto Iniesta. Né? A diferença do Guardiola para eles é que o Frank Rijkaard não tinha Sérgio Busquets. E o Guardiola tinha o Busquets. O grande, né, ataque do Barcelona, de funcionamento, para mim, o grande, tá? Foi 2011. Foi Davi Villa, Pedro e Messi. O modo como cada um complementava as ações do outro fizeram aquele ser o grande ataque do Barcelona. Ah, Fernando, MSN é outra coisa. MSN é outra conjuntura. MSN é um tipo de ataque, cara, que você vai ver uma vez a cada 100 anos. Muita gente tentou falar do ataque BBC. O ataque MSN, ele foi mais letal que o BBC e ele foi mais vistoso que o BBC por menos tempo. Porque você tinha talvez o melhor 9 do mundo à época, talvez o melhor jogador do mundo à época e talvez o príncipe do futebol, que era o Neymar à época, que desfilava, que jogava, que destruía. Por isso eu considero que o Barça de 2011, do próprio Pepe Guardiola, foi a coisa mais bonita, linda e maravilhosa que eu vi jogar. Que tenhamos mais Pepes Guardiolas. Né? E aí vai um recado pro vídeo do Emerson Leão, do Oswaldo de Oliveira, né? Com relação ao Carlo Ancelotti. Aos senhores mais velhos do futebol, entendam que o jogo é cíclico, o jogo muda, o jogo se renova. E é isso que mantém o jogo belo, é isso que mantém o jogo vistoso. É o fato de que o novo sempre vem para modificar o conceito do já ultrapassado. E uma hora o novo será ultrapassado. E essa é a graça. Sempre vai haver algo novo naquilo que a gente acha que já domina por já conhecer um pouco por natureza. Gente, deixem nos comentários aqui o que vocês acham desse técnico maravilhoso chamado Pepe Guardiola. Vai chegar nos 49 títulos do nosso querido, maravilhoso Sir Alex Ferguson ou vai parar antes? Será que quando o Ancelotti sair daqui, segundo os nossos treinadores, ele assume a nossa seleção? Para mim seria um sonho. Deixe seus comentários aqui. Por hoje eu me despeço, mas não antes de pedir o seu like, o seu comentário e principalmente você que é novo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e bora que bora, beleza? Por hoje, galera, é só. Tchau!